What If episódio 10, o episódio perdido da primeira temporada que foi pra segunda, que já tem data prevista pra estrear. Pois é, nós já temos uma previsão pra segunda temporada de What If e é empolgante. Além de uma série derivada de um desses episódios, que história é essa? Tudo isso é informação oficial, vamos conversar sobre tudo que nós já sabemos oficialmente do futuro de What If. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a primeira temporada de What If acabou de acabar. Porém, nós já temos várias informações sobre o futuro. Isso porque a segunda temporada dessa série já foi confirmada há bastante tempo, quase que junto com a primeira temporada já. E esse detalhe é crucial para algumas informações que nós vamos abordar mais pra frente nesse vídeo aqui. Mas vamos começar a falar dessa série derivada que eu comentei, que com certeza deixa muita gente intrigado. Como assim vão fazer uma série derivada baseada em um dos episódios da primeira temporada de What If? O T'Challa, Senhor das Estrelas, e a sua versão dos Guardiões da Galáxia. Seria incrível acompanhar isso aí. Mas infelizmente nós vamos ficar só na imaginação mesmo, porque os planos foram cancelados devido à morte trágica do ator Chadwick Boseman. É verdade que vários outros personagens da série What If foram dublados por outros atores e não os atores originais dos filmes, porém seria muito estranho, muito desrespeitoso com a memória do Chadwick Boseman simplesmente substituir ele como T'Challa, mesmo sendo uma série em animação. Quem contou isso foi a principal roteirista da série, a AC Bradley, numa entrevista à revista Variety. Nessa mesma entrevista, ela falou várias outras coisas, a começar sobre o que não vai ter nessa segunda temporada. Sim, já vamos começar a falar do que sabemos da segunda temporada logo, porque ela foi perguntada se uma temporada 2 vai explorar personagens e histórias que estão sendo contadas agora nas séries do Disney Plus, ou seja, será que nós vamos ver uma versão alternativa dos acontecimentos de WandaVision, dos acontecimentos de Falcão e Soldado Invernal ou dos acontecimentos de Loki? Nossa, seria muito louco um episódio de What If adaptando um acontecimento de Loki com a AVT e tal. Caraca, isso seria uma bagunça em linhas do tempo, em multiversos, acho que seria muito difícil de fazer. Mas a resposta oficial dela foi a seguinte: eles vão usar os personagens que aparecem nessa série, sim, ou seja, Loki, Falcão, Soldado Invernal, esses personagens todos que a gente até já viu um pouco na primeira temporada, porém, eles não vão adaptar histórias que nós estamos vendo agora nas séries do Disney Plus. Por quê? Como a segunda temporada ganhou uma aprovação bem cedo, eles puderam trabalhar na segunda temporada de What If já meio que ao mesmo tempo da produção das séries do Disney Plus. Então, eles não podiam já começar a trabalhar em adaptações de histórias das séries, porque quando estavam fazendo isso, as séries nem estavam prontas ainda. Ou seja, provavelmente nada de um episódio com WandaVision, nem episódio com o Capitão América do Sam Wilson. Porém, apesar de não haver referências às séries, devem haver referências aos filmes. Numa outra entrevista, dessa vez à revista EW, a AC Bradley disse o seguinte: esperançosamente, veremos dicas de Eternos e Shang-Chi e os personagens da Viúva Negra, ou seja, Guardião Vermelho, Melina Shostakov, a Yelena Belova. Todos esses personagens aí podem aparecer numa segunda temporada. A diversão de What If é que podemos explorar todo o multiverso infinito, então tentamos diversificar o máximo possível. Eu quero brincar com todos esses personagens e, por mais que ame a Capitã Carter, temos que compartilhar o amor. Estou muito animada para mostrar novos mundos, novos heróis. Eu acho muito curioso que ela possa mexer com personagens novos de filmes recentes, mas não com personagens de séries. Isso provavelmente é porque os filmes foram muito adiados. Eternos, Shang-Chi, o filme da Viúva Negra, eram para ter saído em 2020. E isso não aconteceu. Eu quero muito ver um episódio de What If com uma versão alternativa do Shang-Chi. Isso aí vai ser maravilhoso. Mas então beleza, eles podem adaptar isso.
Quais vão ser os episódios? Nós já temos uma boa ideia e vamos falar disso, mas deixa eu te pedir para se inscrever e ativar as notificações para me dar uma força gigantesca e ainda ficar informado do mundo de super-heróis. Sério, não custa nada. E muito obrigado para você que já faz parte da família Loquia e tá sempre me acompanhando aqui. Vamos continuar. Assim que foi anunciada, a série What If era para ter 10 episódios. Sim. Tanto a primeira quanto a segunda temporada teriam 10 episódios, porém, por causa da pandemia, eles tiveram problemas com o estúdio. Um dos episódios da primeira temporada teve que ser adiado para a segunda e a segunda temporada também foi reduzida, passando a ter 9 episódios também. De volta à entrevista à Variety da Ace Bradley, ela disse o seguinte, aliás, confirmando até, que episódio é esse que foi adiado da primeira temporada para a segunda? Quando perguntada se esse episódio seria o do Tony Stark com a Gamora, ela disse: com certeza, é algo que queremos. Basicamente, o que aconteceu foi que tínhamos um episódio planejado para o início da primeira temporada, e era muito divertido, leve, focado em Gamora e Tony Stark. No entanto, devido à pandemia, um dos nossos estúdios foi atingido de um jeito inacreditavelmente forte, e esse episódio precisou ser empurrado para a segunda temporada, porque não seria terminado a tempo. E ela continua, ó. Eu acho que todos ficarão surpresos com a forma como a Gamora recebe a armadura e como sua relação com Tony Stark evolui, porque eles são obviamente bons amigos nessa parte da história. Então, será um universo divertido de ver. No meu vídeo desmontando o episódio final de What If, eu até comentei que seria muito legal ver o futuro daquela Gamora, histórias futuras, ela já trabalhando com o Tony Stark, porque já deu pra entender ali que ela venceu o Thanos e ganhou a armadura dele, beleza. Porém, pelo que ela tá explicando aqui, não. Esse episódio vai mesmo mostrar a origem dessa Gamora e desse Tony Stark. Confesso que tô curioso para ver desde que nós tenhamos mais dessa Gamora com a armadura do Thanos no futuro também, porque eu achei o visual dela muito legal, o conceito dela muito legal, eu quero que essa Gamora seja uma personagem frequente dentro de What If. E falando em personagem frequente, nessa mesma entrevista, ela falou sobre episódios da primeira temporada que vão sim ter uma continuação na segunda temporada, ao mesmo tempo que outros episódios não vão ter. Para começo de conversa, perguntaram a ela se a Capitã Carter iria voltar. E a resposta dela foi a seguinte: uma cena pós-créditos é uma promessa. Ou seja, de fato, aquela cena pós-créditos é um gancho para uma história a ser explorada na segunda temporada. Eu conversei bastante sobre como essa história pode ser no meu vídeo desmontando o episódio final da temporada 1. Eu comentei como o Esmagador Hydra ali poderia ser uma versão do Soldado Invernal, várias coisas assim. E com isso em mente, o entrevistador perguntou quais outros episódios da primeira temporada iriam ter continuação também. Nós veríamos mais de todos os episódios que já foram apresentados aqui pra gente? E ela respondeu que várias histórias da primeira temporada já foram resolvidas na primeira temporada e não vão ser continuadas. Por exemplo, a história do Eric Killmonger, aquele mundo dele lá, a história dele tá resolvida. O mundo distópico da Viúva Negra, que acabou sendo transportada para o mundo onde os Vingadores tinham morrido. Essa história aí também tá concluída, segundo ela. E até mesmo a história do T'Challa como Senhor das Estrelas, que era programada para ter uma série própria, derivada, teve uma conclusão aqui. Ela disse na entrevista que no final ali deu a entender que a versão dele dos Guardiões da Galáxia iria vencer Ego, o planeta vivo, e o mundo estaria salvo. Com isso ela menciona 3 histórias, ou melhor, 4 mundos, 4 episódios que foram concluídos. Nós não vamos revisitar aqueles universos. Mas o que ela deixou em aberto foi o mundo do Thor Baladeiro, que ela pode simplesmente não ter mencionado porque esqueceu, porque a história dele também pareceu ter sido bem concluída. E também não mencionou o Doutor Estranho Supremo. Esse aí claramente vai ter uma continuação, né? E nós já vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Por quê? Um episódio que ela disse que pode sim ter uma continuação, para ser mais específico, ela diz quem sabe, é o episódio de zumbis. Com todas essas informações reunidas, quais são os episódios que nós devemos ter na segunda temporada? Para começar, o episódio da Gamora com o Tony Stark. Outro episódio seria o de zumbis, continuando a história daquele mundo
que no fim das contas terminou com o Peter Parker junto com o Pantera Negra e a cabeça do Homem-Formiga indo para Wakanda para tentar acabar com a epidemia zumbi, enquanto um Thanos zumbi estava lá com a manopla do infinito. Essa história precisa ser continuada, cá entre nós. A terceira história seria da Capitã Carter, lembrando do grande gancho que foi deixado na cena pós-créditos. E eu fico imaginando aqui, talvez até no episódio dela, eles apresentem uma versão alternativa dos Vingadores. E aí ia ser bem legal, hein? Além disso, nós também teríamos episódios de filmes mais recentes, talvez algo adaptando a história dos Eternos, ou uma história alternativa de Shang-Chi também, o que seria maravilhoso. Imagina se a irmã do Shang-Chi, a Xia-Ling, tivesse conseguido os 10 anéis. Parece tema de episódio de What If isso aí. E por último, o que eu queria mencionar, assim como a primeira temporada teve um baita crossover no final, também acho que a segunda temporada vai ter mais um baita crossover. E talvez os episódios sejam ainda mais conectados entre si do que foram na primeira temporada. E nós já temos vários elementos, vários ingredientes aí que possibilitam essa grande mistura de acontecer. Para começo de conversa, o Doutor Estranho Supremo tá lá, isolado, vigiando a batalha eterna entre o Killmonger e o Armin Zola pelas Joias do Infinito. Eu acho que vai sair coisa daí. O Doutor Estranho Supremo deve voltar sim, e aliás, ele tá com uma relação bem mais próxima com o Vigia. Quando ele aceitou a tarefa de ficar vigiando aquilo, ele disse pro Vigia para que servem os amigos, ou seja, eles devem conversar mais de agora em diante, e o próprio Vigia admitiu que aquelas histórias do multiverso é a vida dele. E provavelmente ele não vai só ficar observando mais de agora em diante, ele deve ter um papel bem mais ativo. Prova disso é que ele termina a primeira temporada fazendo um juramento. Ele se compromete a proteger o multiverso até o fim. O que é uma mudança bem drástica de quem dizia que só observava sem interferir. Agora, quando é que essa segunda temporada chega? E isso é animador. Brad Winderbaum, que é um produtor da Marvel de longa data e que recentemente foi promovido a supervisor de todas as coisas da Marvel Studios no Disney Plus, ele deu uma entrevista em vídeo ao site Collider, onde ele contou quando a segunda temporada pode estrear. Vamos ver o que ele disse aqui. Como você sabe, em animação demora muito tempo para se produzir. Tivemos a sorte de conseguir a aprovação para uma segunda temporada com antecedência suficiente para ter a chance de lançá-la no próximo ano. Veremos o que acontece, ele acrescentou. Obviamente não quero prever o futuro com esse novo mundo em que vivemos, mas nossa intenção é torná-lo um lançamento anual. Sacou isso? Temporada 2 de What If, ano que vem, e todo ano uma temporada nova. Eu acho que isso é maravilhoso. Até porque a série What If, por ser em animação, ela tem um alcance bem menor do que uma série em live action, né? Porque menos pessoas se interessam por animação. Ainda tem muita gente que tem aquela mentalidade de a animação é para criança e não sei o que, e acaba não acompanhando por isso. Mas, ao mesmo tempo, também é uma série mais barata de fazer do que uma série com atores reais. Então, para Marvel Studios pode ser um ótimo negócio fazer bastante episódios para ir preenchendo os espaços vazios da agenda anual de estreias do estúdio. Eu espero que os planos deles se concretizem, que dê tudo certo e que todo ano tenhamos uma nova temporada de What If para nós analisarmos aqui no canal, especularmos e curtirmos pra caramba. Comenta aqui o que você acha disso, se tá empolgado ou não, qual episódio você gostaria de ver numa segunda temporada, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa, eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.